A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a cada morador, a cada família, a cada homem, a cada jovem nessa localidade. O que mais precisamos nessa noite é da presença bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, entrando em cada coração, entrando em cada lar, em cada casa, nesse momento. E se você dá concessão, liberdade para Jesus entrar em sua vida e trazer uma noite de paz, uma noite de alegria, uma noite de encontro com o Senhor Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz, em Marcos capítulo 4, verso 35, ao anoitecer, Jesus e seus discípulos, eles foram atravessar para o outro lado do mar. E com Jesus a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher d'água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada, e os discípulos acordaram chamando o mestre: vamos morrer, mestre, o Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. E de repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é esse homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças a ti, Senhor, porque nessa noite estamos, Senhor, fazendo o teu ID, cumprindo a tua missão. E rogamos no poder do Espírito Santo, ó Deus, que ao ouvir a tua palavra, Senhor, homens e mulheres encontre a verdadeira paz, sossego para a alma, perdão para os seus pecados e um encontro pessoal com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Fala aos nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero te fazer uma pergunta nessa hora. Como é que vai a tua calmaria na vida? Como é que vai a sua vida diante das tempestades da vida? Como é que vai a sua mente, o seu coração, a sua estabilidade emocional? Como é que vai a sua vida? Como é que está o seu coração? Não falo coração no aspecto físico, humano, aquele que pulsa, que bate em nosso peito, o nosso órgão que leva sangue de um lado para o outro. Mas eu faço uma pergunta direta para o teu ambiente mais oculto e profundo, lá dentro em sua alma, em seu coração, no sentido espiritual. Quando um homem e uma mulher não encontram paz com Deus, quando um homem e uma mulher não tem Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal, quando um homem e uma mulher não crerem em Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, o fato é que o barco da sua vida, a sua própria existência pode vir a naufragar. Quando não depositamos a nossa vida unicamente em Jesus, confiamos na força do braço, confiamos na força da própria valentia, quem sabe no poder das drogas, no poder da bebida, na influência dos amigos. Quando confiamos nessas coisas, nós podemos naufragar na vida. É como um barco que está em alto mar, surge uma forte tempestade e diante dos apuros, dos medos, dos enfrentamentos, dos sofrimentos, das angústias humanas, eu te faço uma pergunta:
Por quem você clama quando tudo parece fugir do controle? Por quem você clama quando o ambiente parece ser o mais hostil, o mais medonho, o mais apavorante? Por quem você clama? A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz em Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, que os discípulos de Jesus foram homens igual a mim e a você. Eles comeram, beberam, eles tinham fome, tinham sede, eles também tinham medo, tinham pavor, tinham agonia e ficaram apavorados durante uma experiência na vida, porque Jesus convidou eles para atravessar um barco, entrar em uma embarcação, pegar o barco, entrar mar adentro, e surgiu uma forte tempestade. Os discípulos foram homens iguais a mim e a você. Eles ficaram apavorados. Então, nesse momento, te convido a imaginar, use a sua mente para pensar nessa experiência que os discípulos tiveram. Um grande tempestade tomou conta daquele ambiente de Jesus e dos discípulos. E os discípulos não tiveram outra reação senão buscar a presença salvadora do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos já tinham visto Jesus curando o paralítico. Os discípulos já tinham visto Jesus restaurando leprosos. Os discípulos já tinham visto Jesus curando cegos, curando mulheres com grandes hemorragias, mas agora eles estão passando por uma experiência de pavor e medo e ficaram apavorados diante de uma grande tempestade, mas os discípulos não sabiam que o Jesus que cura as enfermidades, que o Jesus que traz restauração à vida, à nossa saúde, é o mesmo Deus que tem poder sobre a força da natureza, sobre o império das trevas, sobre a força do mal. Jesus é aquele que tem poder para restaurar a tua saúde, poder para restaurar a tua família, poder para restaurar a tua vida, e também tem poder sobre a força da natureza e sobre toda a influência implacável do mal. Nessa noite, talvez você esteja vivendo de modo ignorante, ou seja, não percebendo que na vida tem a presença da influência do mal e de Satanás. Isso é um fato. O homem que procura andar de costas para Deus, o homem que procura ignorar a presença bondosa, graciosa, bendita do Senhor Jesus Cristo, esse homem se separa de Deus e anda de costas de Deus, certamente faz pazes e anda de aliança com a presença do mal. Isso é um fato. A Bíblia diz que todo aquele que não anda na luz, anda nas trevas. Todo aquele que não anda fazendo a vontade de Deus, faz a vontade perversa do poder do pecado e da influência de Satanás. É um fato. A Bíblia revela que na experiência de grande pavor e medo que os discípulos estavam enfrentando, eles clamaram por Jesus nessa noite. Chame por Jesus. Busque por Jesus, invoque a presença de Jesus para sarar a tua dor, restaurar a tua doença, curar o teu mal-estar, entrar em tua vida e trazer bonança, entrar em tua vida e trazer plena paz e plena e verdadeira alegria. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e não podemos acessar a presença de Deus se não for pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, os discípulos viram Jesus
curando, realizando milagres, prodígios e grandes atos sobrenaturais. Mas eles não sabiam que até a força do mar, a força do vento, Jesus, ele tem poder, autoridade para controlar qualquer situação que se levante contrária à vontade de Deus. Jesus, ele trouxe poder e autoridade, se fez bonança naquele barco em meio àquela tempestade. Jesus mandou que a tempestade parasse e aquele mal-estar foi sanado, foi completa paz que gerou naquele ambiente por causa da presença do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que Jesus tem todo o poder e toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus Cristo nos céus e na terra. Então, nessa noite, nessa hora, não perca Jesus de vista. Não ande no mundo com medo, com angústia, com insegurança, com dúvidas acerca do propósito da vida em seu coração. Nós só podemos encontrar verdadeira paz, verdadeira tranquilidade, salvação para as nossas vidas, se Jesus estiver conosco em nossa embarcação, em nossa vida, for o dono, governador e senhor das nossas vidas. Te faço uma pergunta nessa hora. Jesus, ele pode entrar em tua vida? Jesus, ele pode entrar em tua casa? Jesus, ele pode entrar em teu coração nessa noite e fazer morada? Pois, se Jesus ele não pode entrar em teu coração, se Jesus ele não pode entrar em tua vida, se Jesus ele não pode fazer morada em sua casa, o fato é que vêm as tempestades, as influências, poder do mal, tentam tragar, tentam roubar a nossa vida, a nossa alegria. E a Bíblia diz que o ladrão, Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Encher os corações dos homens de dúvida, de medo e de temor. A Bíblia diz que só a vida verdadeira, só a verdadeira paz e vida eterna na presença de Deus. Te convido nessa hora, nessa noite, aí ao encontro de Jesus, clamar e invocar o nome do Senhor Jesus Cristo para ser verdadeiramente salvo. Quero te dizer, à luz da palavra de Deus, que os discípulos, eles encontraram plena estabilidade, segurança e vida segura somente com a presença do Senhor Jesus Cristo na embarcação, em suas vidas, gerando segurança e segurança eterna. Quero te dizer nessa noite que por mais que você seja uma pessoa inteligente, trabalhadora, que está se esforçando para trazer o pão nosso para dentro da sua casa, mas se você não tem Jesus, a vida continua insegura, instável, a vida passa, a vida não é eterna se não tiver Jesus, a vida é passageira, a vida é como uma embarcação, se não tiver a presença de Jesus, nós vamos nos encontrar cara a cara com a morte, com o pavor da insegurança da vida sem Jesus. Mas eu quero te dizer nessa noite, se você coloca a sua fé em Jesus, se você clama, convida Jesus para entrar em sua vida, fazer da sua existência o lugar que Jesus pode morar e viver, esse é o lugar mais seguro da terra. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero te dizer, à luz da palavra de Deus, se você crer em Jesus, você está seguro. Se você crer em Jesus, você está amparado pela presença de Deus. Se você crer em Jesus, você está guarnecido, você está amparado e socorrido pela presença de Deus. Mas se você decide viver de costas para Deus,
Por mais que a sua casa seja o lugar mais tranquilo, mais seguro do ponto de vista humano, sem a presença de Jesus, é inseguro viver. Por isso que os discípulos, diante da tempestade, invocaram a presença de Jesus, mesmo com medo, mesmo com pavor, clamaram por Jesus para ele entrar no barco e fazer grande bonança nessa hora, nessa noite. Chame por Jesus, clame por Jesus, porque a nossa vida é passageira, a nossa vida é como o vento, a nossa vida é como a fumaça, a nossa vida é instável, a nossa vida passa rápido. E é plano de Deus que todo homem, toda mulher tenha um encontro pessoal com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O plano de Deus é que cada homem, cada mulher, não é ter um encontro com a agenda religiosa, não é fazer parte de uma denominação, mas é ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus Cristo. Quem sabe nessa noite você esteja dizendo: eu jamais quero entrar em uma igreja, eu jamais quero entrar em um ambiente religioso, mas eu quero te dizer que o plano de Deus não é para você entrar em um ambiente religioso, em um ambiente de uma agenda religiosa. O projeto e a vontade de Deus é que você abra o seu coração para Deus entrar e fazer morada, ser o dono e senhor da sua vida. É uma consequência desenvolver o caminho de caminhar com aqueles que são chamados filhos de Deus, é uma consequência de crer em Jesus. Quando se crer em Jesus, se estabelece o propósito de Deus de dentro para fora, num coração que se crê para receber a vida de Deus. Não deixe Jesus de fora da sua residência, não deixe Jesus de fora da relação familiar da sua casa, não deixe Jesus de fora da sua vida profissional, não deixe Jesus de fora dos seus ideais, dos seus sonhos. Chame por Jesus, clame por Jesus, pois somente em Jesus a vida verdadeira. Quero te dizer nessa noite que aqueles que creem em Jesus possuem vida. Aqueles que entregam suas vidas ao Senhor Jesus Cristo podem encontrar sossego e paz para o seu coração. Mas há uma tragédia e há um destino infeliz, não traçado por Deus, mas quem traça o destino infeliz da falta de vida, da falta de sossego, da falta de tranquilidade e de verdadeira bonança para o seu coração e para a sua família, é você o responsável. O propósito de Deus para as nossas vidas é nos atrair, nos chamar para crer em Jesus e obter vida e vida com Deus. Decida hoje experimentar da vida eterna, da verdadeira vida que está em Jesus, em sua presença, obter hoje mesmo a plena alegria e plena paz por meio da presença do Senhor Jesus Cristo. Não tenha medo, tenha coragem, não tenha insegurança, mas tenha confiança. Não tenha falta de sossego e desesperança, tenha fé somente em Jesus, o Filho de Deus, e encontre vida e vida verdadeira por meio da presença do Senhor Jesus. Amém.